Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 9 do módulo 5 Interpolação do nosso curso de Cálculo Numérico. Então agora pessoal, a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu da aula passada e vai aplicar, vai colocar isso num código em Python. Se você não assistiu a aula passada, recomendo assistir, vai aparecer um card aqui, assista. Então vamos lá, olha só pessoal, é o seguinte, para a gente começar o nosso programa em Python, eu tenho que ser capaz de calcular fazer o cálculo do operador de diferenças divididas. E a gente, seguindo toda uma estratégia que a gente já vem seguindo ao longo desse módulo e ao longo dos outros módulos, a gente vai usar o exemplo numérico que foi dado, que foi resolvido passo a passo, foi resolvido de forma manual, para construir e validar o nosso programa, tá? O nosso código. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar lado a lado, né? Vamos colocar lado a lado aqui. E agora aqui, pessoal, eu vou colocar o meu Google Colab. Eu vou começar a construir o meu Google Colab. Lembrando aí, pessoal, que na descrição do vídeo a gente vai ter todo esse código que está sendo feito aqui. Mas é legal você tentar fazer junto comigo, seguir o raciocínio, para entender melhor o código. Então, primeiramente, a gente vai colocar algumas bibliotecas, tá? A gente vai usar a NumPy, que a gente já está acostumado, tá? E vai precisar também, eventualmente, a gente vai colocar a Matplotlib, para fazer desenhos, né, para fazer gráficos, na verdade, tá? Muito bom. Então, a gente também vai usar uma outra biblioteca Pandas, que é para fazer o que a gente chama de tabela de dados, usar um tipo chamado tabela de dados, que é legal para organizar as informações, tá? Ok, então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó, def. Antes de fazer o def, pessoal, vamos pensar o seguinte: eu preciso de dados, de valores para a gente trabalhar. Então, eu vou pegar esses dados que estão aqui do exemplo 3, tá? Então vai ser menos 1, 0, 0 e 2, tá? Y. Agora a gente vai ter quem? 4, 1 e menos 1. O nosso XP, ou seja, qual é o valor que eu desejo calcular através da interpolação, usando a interpolação? Vai ser meio. E o YP é o que? Ele vai chamar uma função que a gente vai criar, que é a interpolação de Newton. Para fazer a interpolação de Newton, eu vou precisar do x, do y, e ele vai chamar, ou ele vai utilizar a interpolação de Newton, uma função, um operador de diferenças divididas, tá? Vai fazer o cálculo lá das diferenças divididas. Muito bem. Então agora eu vou fazer a nossa função, vou criar a nossa função interpolação de Newton, tá? E essa função, que faz a interpolação através da forma de Newton, você vai fazer o seguinte: você vai colocar aqui, ó, n igual a o tamanho de x, ou seja, quantos dados eu tenho, né? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Veja que aqui, pessoal, a nossa tabela de diferença dividida é como se fosse uma matriz, tá? Então, para eu colocar isso, pessoal, eu vou usar uma estrutura do seguinte, ó. Eu vou construir aqui um non for x in range. Deixa eu botar aqui. Isso aqui é para inicializar a nossa tabela de tamanho n por n com valores vazios, tá? Non é nada, vazio, tá? Poderia inicializar com 0 e tudo, mas eu resolvi botar nada, vazio. E aqui, ó, botei. Então ele faz o seguinte: aqui ele cria uma linha e depois ele coloca as colunas, uma linha de tamanho n, depois você vai fazendo várias linhas de tamanho n, né? Então ele vai preenchendo a sua matriz dessa forma, tá certo? Além dessa matriz, pessoal, eu vou precisar também de um y'int, né? Esse y'int aí, o papel dele vai ficar mais claro mais para frente. Eu não vou passar agora, tá, nenhum valor específico. Então eu vou botar 0 aqui, pronto. Eu vou inicializar esse y'int com 0, tá? Muito bem. E aí o que acontece aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um for. E esse for aqui, eu vou fazer um range de n, tá? Então eu vou pegar um i dentro do range aí do n, né? E esse i vai começar em 0, tá legal? Só que aí o que acontece? Esse FFD, pessoal,
Eu vou mostrar para vocês, eu vou printar para vocês antes da gente continuar. Vou printar o FFD, só para ficar claro, para a gente entender o que está sendo feito aqui. Ó. Então vamos lá, vamos rodar. Aqui ele não vai retornar nada. Eu deveria retornar YInt para ele, né? Para ele não dar erro, senão ele vai dar erro ali. Ele vai falar, puxa, mas você não está me retornando nada. Ele está retornando porque falou, olha, você deveria retornar alguma coisa. Tá? Muito bem. Então aqui eu vou retornar YInt. Deixa eu colocar aqui então. Ele está reclamando da sintaxe dessa expressão, na verdade. Tá? Então aqui é for aqui está certo, ok? E aqui também está certo, né? Ok. Deixa eu só verificar aqui, pessoal, que em princípio essa expressão aqui está correta. É um none for x in range, for in range, ok. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ele está falando que essa expressão não é válida. Sim, claro, faltou o x aqui, né, pessoal? Que bobeira nossa. Tá? Tá. Name interp Newton. Aqui eu botei, sim. Vamos ter que escolher, né? Eu vou botar interp Newton. Pronto. Muito bom. Então aqui, não. Então tá vendo? Ó? Ele botou uma matriz 3x3, na verdade é uma lista de listas, tá? Você tem uma lista grande aqui, um primeiro colchete, e dentro desse primeiro colchete você tem um outro colchete, que é uma outra lista. Então, uma lista de listas, você tem 3 listas de tamanho 3. É uma matriz 3x3. Vamos fazer assim, a nossa tabelinha ali. Tá? Muito bom. Então, agora, o que vai acontecer, pessoal? Eu peguei aqui, já mostrei para vocês como é que vai ficar essa matriz, né? Você tem essa matriz. Agora, a gente vai preencher essa matriz. Tá? Então, toma cuidado só com o return para ele ficar no mesmo escopo aqui do for. Tá? A gente já teve problemas aí em aulas passadas com isso. Então, para evitar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse FFD, a nossa tabela de diferenças divididas, né? Ela vai começar como? Eu vou começar, então, pessoal, no seguinte. O nosso I começa em 0, tá? Isso aqui, a coluna 0 corresponde à ordem 0. Então, na linha 0 para a coluna 0, para toda a coluna 0, eu vou pegar quem? Y de I, que é o valor dado, né, de Y para cada ponto x de 0. Tá? O que mais aqui, pessoal? Bom, isso aqui é importante para a gente calcular o operador de diferenças divididas de ordem 0, e a partir desse momento, então, eu posso calcular o operador de diferenças divididas para as ordens subsequentes. Então, eu vou começar aqui, pessoal, um outro for. Esse outro for aqui é um J em range, só que o nosso range não vai... esse aqui, no caso, pessoal, era um range que ia de 0 até n, ou seja, ele começava aqui na linha 0 e até aqui. Tá? Ele só fez essa coluninha aqui, que é a coluna 0, ou seja, a ordem 0. Agora eu vou fazer aqui um duplo for, por quê? O primeiro for vai estabelecer, vai dizer para a gente que a gente vai começar da ordem 1 e vai até ordem n, na tabela de diferenças divididas. Já o segundo for é um for de I, que vai de range, tá? De 0, começa em 0, e vai até n menos j. Tá bom? E aí, por que isso, na verdade, pessoal? Esse outro for, qual que é a ideia dele aqui? Ó? Vamos fazer aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, você vai calcular a diferença dividida na linha, tá? E coluna, linha I e coluna j. Então, esse primeiro índice, ele está falando assim, ó, estou na primeira coluna. Tá vendo? É o índice de coluna aqui, ó, tá? Dessa nossa tabela. Então, estou na coluna J, estou na coluna 1, estou fazendo a ordem 1. Então, ele vai fazer primeiro a ordem 1 antes de passar para a ordem 2, porque se eu não tenho ordem 1 completa, eu não consigo calcular a ordem 2. Só depois ele altera aqui com esse outro for, tá? Então, vai fazer todas as linhas, né? Você primeiro faz a linha 1, faz a linha 2, mas mantém a coluna. Fechou essa coluna, agora você vai refazer todas as linhas para a segunda coluna, para a terceira coluna, assim por diante, tá? Então, essa é a ideia aqui, ó. Estou percorrendo por coluna os elementos, estou preenchendo a tabela por coluna, tá? E aí o que acontece? Como é que você calcula esse cara daqui? Né? Como é que você chega nesse cara daqui? Bom, você vai precisar olhar
a próxima linha, mais olhando a coluna anterior, tá? Então, a ideia, na verdade, aqui é o seguinte. Lembra aqui, pessoal, por exemplo, vamos pegar ordem 1. Né? Como é que é a ordem 1? Eu pego o próximo valor, que é a ordem mais da ordem anterior, ordem 0, que é esse carinha aqui, que é o 1. É o f de x1 na ordem 0. Então, esse cara daqui, ó, é a ordem... desculpa, é a ordem anterior, só que do próximo ponto, próximo ponto. E aqui o ponto que eu tô, que é o ponto I, da ordem anterior, tá? Então a ideia desse carinha aqui, pessoal, é que você está usando a diferença dividida anterior de ordem 0 para chegar na ordem 1, tá? E aqui o que você vai fazer? Dividido por... E aí você vai colocar os valores de x de i mais 1. Deixa eu botar um zoom menos x de i. Tá? É assim, então, pessoal, que a gente consegue construir, obter o operador de diferenças divididas, tá? Da ordem j, referente aí à iésima linha, tá? Eu vou mostrar para vocês, só que eu vou mostrar numa forma de tabela, porque se for ficar imprimindo isso aqui nesse formato pavoroso, vocês não vão entender nada. Então, para isso, a gente vai colocar um formato de tabela que é dado por esse carinha aqui do Pandas, né? PD. É um tipo de dados que coloca as coisas em formato de tabela, data frame, tabela de dados, tá? Então aqui é só para imprimir bonitinho, pessoal, para a gente poder enxergar isso que eu estou falando, né? Senão fica muito pouco palpável. Então vou colocar aqui, ó. Deixa eu só... Ah, sim, é FDD, né? É o valor da diferença dividida que a gente já calculou, tá? Então veja aí, olha só que bacana que ficou, pessoal. Aqui, ó, ele está calculando só esse pedaço, ordem 0, ordem 1, ordem 2. Então ficou 4, 1, menos 1, 4, 1, menos 1. Aqui menos 3, menos 1. E aqui, pessoal, deveria ser 2/3, né? Ele deveria ter fornecido para a gente aqui 2/3, tá? Então, sim, desculpa. Aqui não é I mais 1, é I mais J. Por que I mais J? Porque veja que aqui, pessoal, o último ponto nosso aqui é a soma da linha com a coluna, né? Então, se eu estou na ordem 2, partindo da linha 0, eu somo esses dois aqui e vai dar x2, né? Vai dar o índice desse cara aqui, que é x2. Então, toma cuidado que o índice desse x aqui, você tem que somar a ordem com a linha de referência, a partir da qual você está saindo, tá? Aí agora deu certo, ó, que é 2/3, tá? Em todo caso, pessoal, minha sugestão é: esse código não é simples, não é trivial. Depois pega para analisar, verificar, papapá. Vocês vão ver que vai dar certo. Eu até me confundi aqui, botei I mais 1, obviamente deu errado. É I mais J. Então, o índice desse x aqui é sempre a ordem mais a linha de referência, a partir da qual você está pegando o ponto aqui, né? Que esse cara aqui é o de referência, é o x de i, no caso x0, e aqui é o x índice 0 mais a ordem que você está pegando, né? Quanto que você tem que pegar de pontos para varrer e chegar naquela ordem, tá? Muito bem. Então, a gente fez aqui só a diferença dividida. O programa ainda não está pronto, né? A forma de Newton realmente dá um certo trabalho, mas não é nada tão complicado. Então agora, pessoal, o que está faltando aqui? A gente precisa escrever, a gente já tem a tabela de diferenças divididas, só que a gente tem que pegar esses elementos da tabela de diferenças divididas e combinar com os valores de x, né, que são fornecidos ali, para chegar nessa expressão, que é a que vai te dar aí o polinômio interpolador do grau 2, nesse caso. Então aqui eu vou comentar, tá, pessoal? Isso aqui eu vou comentar, é uma coisa legal para validação, é um processo importante para fazer a nossa validação. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ter um x termo que é igual a 1, tá?
E vou dar um zoom maior aqui para a gente enxergar melhor. Ó, esse x-term ele vai ser o seguinte, pessoal. Eu vou ter o y_int, que eu tinha feito lá em cima. Não precisa dele aqui em cima, né? Fica muito longe. Então eu vou botar aqui embaixo y_int, uma variável acumuladora. Só que ela começa com o valor do quê? Da diferença dividida nesse ponto, aqui nesse ponto x0, tá? Então a diferença dividida aqui é a diferença dividida do valor 4, tá bom? E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer um for. Por quê? Porque é esse f de x0 aqui, tá vendo? É esse primeiro valor. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Então, esse aqui, na verdade, essa variável y_int vai fazer essa soma. Ela começou inicialmente com esse cara e depois vai acumulando os outros termos, tá? X menos x0, f de x0, x1, né? Ou diferença dividida em x0, x1. Então vamos lá, ó. Agora eu vou fazer o for order in range de 1 até n. Tá? Então ele vai pegar agora as diferenças divididas de ordem 1, ordem 2, até a ordem n que for, tá? Que aí é o grau que depende do número de pontos que você está passando. Então, x-term igual a x-term vezes x de i menos x order menos 1, tá? Então, vamos entender isso aqui, pessoal. O que eu estou fazendo? Por exemplo, eu estou pegando esse cara aqui que é a diferença dividida de ordem 1. Então, esse cara ele vai usar quem? Ele vai pegar o x, que é o ponto de referência nosso, então eu passei aqui, né? X de i, menos o x tabelado. Só que esse x tabelado, como é que eu calculo o índice? Eu vou pegar a ordem da diferença dividida, que aqui no caso é 1, e vou fazer menos 1. Então vai dar x0. Tá? Aqui deu certo. Agora, se fosse ordem 2, eu teria que pegar esse termo, que já existe, vezes esse outro termo, que é ordem 2 menos 1, então x1. Se for ordem 2, 2 menos 1, x1, que é o índice correto aqui. Tá? Só que repara que esse x-termo ele acumula. Ele começa em 1, e isso aqui 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então ele começa em 1, ele vira depois na ordem 1, x menos x0. Quando eu vou para a ordem 2, ele já tem x menos x0, só que eu vou multiplicar de novo por esse outro termo, para chegar no x-termo de ordem 2, que vai multiplicar aqui pela diferença dividida de ordem 2. Tá? Então agora aqui, ó, o que vai faltar agora? A cada vez que eu obtenho esse x menos x0, ou x menos x0 menos x1, eu vou multiplicar esse carinha que está sendo calculado pela diferença dividida correspondente e somar, e vou somando esses termos. Tá? Então aqui eu vou pegar, por exemplo, f dd. Eu vou pegar aqui então a linha 0, né? Order vezes x-term. Tá? Lembrando aí que esse order, pessoal, é a ordem. É a ordem 0, então, ok. É a ordem 1. Só que na ordem 0 ele não vai, porque ele está aqui, o nosso order começa em 1. Então ele vai pegar a ordem 1, que é essa coluninha aqui, né? Então se você ver, seria o quê? Ele vai pegar essa coluna para multiplicar com esse termo. Depois ele atualiza esse termo e multiplica com a ordem correspondente, ordem 2, que no caso aqui, né, é o que a gente está obtendo ali para n igual. Lembrando aí que como n é igual a 3, o range não vai até 3, né, ele só vai até n-1 quando a gente faz o range. Tá? Então ele só vai até a ordem 2, que seria o quê? Seria essa segunda coluna que pegaria esse termo. Aqui dá certo, eu gostaria de mostrar aqui, pessoal, dá certo, porque como a gente está organizando nessa estrutura, ele sempre vai guardando nas linhas iniciais. As linhas finais vocês veem que ele não preenche. Não tem, tem um not a number ali, né? Muito bem, então aí vem a questão, será que isso funciona? Será que isso dá certo? Será que isso está correto? Vamos rodar aqui para a gente ver, ó, pessoal. Então veja que ele rodou, obviamente ele não imprimiu nada, né? Eu vou mandar imprimir aqui, pessoal, o YP, tá? Vamos mandar imprimir o YP, deu 0. Aí você fala assim, poxa, tá bom, até aí parece que está certo, né? Não sei se está certo.
Então, para a gente verificar se de fato está certo, a última validação que é necessária, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez lá para a forma de Lagrange, que é inserir um gráfico. E esse gráfico, então, vai ficar como? Vamos colocar aqui, ó, yt. E aí agora eu vou botar um for de i em t. E vou colocar y de t, append, interp, Newton. Já tem até aqui, ó, vou selecionar, opa, faltou aqui. Aí eu vou botar xy de i, plt plot, ty de t. Aí o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Aqui eu estou botando em azul a curva que está sendo obtida para todos esses pontos aqui, né, através do uso do polinômio interpolador que é obtido pela forma de Newton. Tá? E agora aqui eu vou botar xy, ρ, vermelho e bolinhas, para alguns pontos, que são os pontos dados, né, esses x e y aqui tabelados. E aqui por último eu vou botar xp, yp, que são os pontos, é o ponto que eu escolhi para fazer o cálculo, e ver como é que ele está enquadrado dentro da figura que a gente vai colocar agora, que a gente vai construir agora, né? E vai finalizar assim o nosso programa. Então, esse vídeo já deve estar ficando gigantesco, a pessoa já deve estar de cabelo em pé, mas eu estou explicando absolutamente tudo e funcionou. Parabéns! Ufa, né? Não vamos precisar editar o vídeo, foi tudo bonitinho aqui, tá? Pessoal, é o seguinte, isso aqui é de fato demanda muito tempo para pensar, tá? Para amadurecer, para relacionar. Embora a velocidade do vídeo seja uma velocidade bastante rápida, não é um negócio tão complicado. Agora, é legal você fazer teste, você olhar cada detalhe, fazer cada passo, como eu fiz aqui no vídeo, só que muito mais devagar, verificando, é isso que ele falou, bate. O maior problema na hora de programar é fazer as coisas com os índices aqui da programação baterem com os índices do que você fez na mão. Tá? Em todo caso, a gente obteve a mesma coisa que a gente obteve na forma de Lagrange e usando o processo lá, o mesmo polinômio na forma, usando o sistema linear com Van der Waals. Então está validado o programa, deu um super trabalho, mas enfim, está na descrição do vídeo, depois se vocês quiserem aproveitem e usem e abusem desse código, que ficou bem bacana, bem legal. Obrigado, pessoal. Para a próxima aula, o que a gente vai ver? Esqueci de comentar. Erro de interpolação. Vocês vão ver que diferença dividida não serve só para fazer programa complicado em Python. Serve também para você estimar o erro do seu polinômio interpolador. Tá? Então, muito obrigado e vejo vocês na aula 10 então, pessoal. Tchau!